Eu vou falar da fase de grupos rapidão. Os que passaram. Eu vou direto aqui para falar do Brasil, na fase de grupo, falar do jogo contra o Japão e daqui falar de algumas histórias bacanas dos terceiros colocados. Vamos lá. Tá gravando? Vai começar aqui, né? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer a introzinha, daí depois eu vou pra lá e nunca mais vou sair de lá. Vai, Brasil dá um show. Mete a bola na rede. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Meta Studios. Mais uma vez aqui pra gente falar sobre Copa do Mundo, nosso terceiro episódio. Hoje vamos falar sobre fase final da fase de grupo, 16 avos, a primeira fase do mata-mata, as oitavas que tá chegando aí agora nesse final de semana e muito mais, muito sobre o Brasil, muito sobre as surpresas, novidades, algumas decepções também, hein? Vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco aqui hoje no Meta Studios, tá? Bom, na semana passada a gente acabou não tendo programa, né, por desavenças nas nossas agendas, mas acabamos perdendo então a fase final ali do Brasil na fase de grupos, né? O Brasil ganhou do Haiti de 3-0 e da Escócia também de 3-0. Duas atuações muito boas da seleção brasileira. Contra o Haiti, um adversário um pouco mais frágil, mas o Brasil jogou bem, ganhou tranquilo, 3-0, dois gols do Matheus Cunha. Contra a Escócia, um jogo que era para ser teoricamente mais difícil, com alguns erros da zaga adversária, dois gols do Vini, também duas vitórias de 3-0. Saímos bem aí depois do empate contra o Marrocos. Saímos bem da fase de grupo, garantidos na primeira colocação, com o Marrocos em segundo, empatados com o Marrocos, né? Mas com mais saldo de gols. Então, o Brasil passou em segundo. Foram duas atuações muito boas, principalmente contra a Escócia. Uma atuação muito sólida. Contra o Haiti, ele ainda a gente teve alguns sustos e tudo mais, né? A galera ainda tava meio assim com o Brasil. Mas contra a Escócia já foi mais legal. Foi um jogo mais tranquilo. Era uma seleção europeia, né? Fazia algum tempo que o Brasil não ganhava de uma seleção europeia. E ganhou, matou já o que tinha que matar. Passamos para as 16 avas de final, né? Que é essa segunda fase aí. Eles chamam de segunda fase, alguns chamam de 16 avas de final. A gente já começa a falar de mata-mata, playoffs, como você quiser. É importante que o mata-mata já começou. Bom, vamos começar passando aqui pelos classificados de cada grupo, né? Dos 12 grupos que a gente tem aí. O grupo A passou México e África do Sul. México imbatível em casa. 3 jogos, 3 vitórias. África do Sul passou em segundo, tranquilo, ganhando ali o último jogo. E passou bem, passou em segundo, mas já vamos falar mais aí do mata-mata, que a África infelizmente já tá fora também. Grupo B, Suíça, Canadá e Bósnia. Suíça passou em primeiro, Canadá, time da casa também, uma das sedes, passou em segundo com 4 pontos. Suíça ganhou, passou invicto, 2 vitórias e 1 empate. E a Bósnia como terceiro colocado, aí o primeiro e o terceiro que passou. Brasil e Marrocos, como a gente falou, Brasil passou em primeiro e Marrocos em segundo, os dois com 7 pontos, mas o Brasil com mais saldo passou em primeiro. Aqui o grupo dos Estados Unidos, grupo D, Estados Unidos passou em primeiro com 6 pontos, 2 vitórias. Austrália e Paraguai, né? Os Estados Unidos perdeu o último jogo ali para a Turquia, que já estava eliminada, a Turquia que foi, aí eu acho que acredito a maior decepção, né, da fase de grupos. Como a gente tinha falado que a Turquia já tinha perdido o primeiro jogo, tava vindo com uma decepção, possível decepção, tinha se complicado e conseguiu se complicar mais e foi eliminado já na fase de grupos. O Paraguai passou em terceiro ali com 4 pontos. Grupo E, Alemanha, Costa do Marfim e Equador classificados. A Alemanha passou em primeiro com 6, Costa do Marfim empatado com 6 também. Por mais saldo, a Alemanha passou, porque meteu 7 no Curaçao e o Equador passou com 4. Grupo F, Holanda e Japão passaram em segundo, primeiro e segundo. Holanda com 7, Japão com 5, Suécia com 4, passou em terceiro, mais um terceiro que passou aí. Grupo G, Bélgica e Egito passaram os dois com 5 pontos. Grupo um pouco mais disputado aí, vamos dizer, nivelado por baixo. Os dois passaram com 5 pontos, com uma vitória e 2 empates. O Irã ficou em terceiro e acabou perdendo a vaga. E o Irã, no último dia, no último jogo, acabou perdendo a vaga.
dependia de resultados de outros times para conseguir passar em terceiro, acabou perdendo, né? Vamos dizer, se a classificação dos 8 terceiros, o Irã ficou em nono, né? Acabou sendo o último ali a perder a vaga. No grupo da Espanha, grupo H, a Espanha passou em primeiro com 7. E aí a gente teve o Cabo Verde passando em segundo com 3 pontos. Com 3 empates, o Cabo Verde passou. Uruguai ficou de fora, Arábia Saudita ficou de fora. Duas seleções que talvez a gente esperava mais, achasse que poderiam ser ali as que disputariam o segundo e o terceiro e o Cabo Verde fosse o saco de pancadas do grupo. Não foi o que aconteceu. Cabo Verde empatou os 3 jogos. Uruguai empatou 2 e perdeu o último, então. Perdeu para a própria Espanha. Então acabou sendo eliminado aí na fase de grupos. Mais uma decepção. O Paraguai que tem um time até que bom, com bastante jogadores conhecidos, famosos, jogam em grandes times, mas infelizmente aí acabou perdendo. Grupo I, grupo da França, que passou em primeiro com 3 vitórias. Passou o carro, candidatíssima ao título, com 9 pontos. Noruega em segundo. Olha, Noruega aí. Noruega em segundo com 6 e Senegal em terceiro com 3 aí. Um dos poucos. Senegal, né? Foi o único que passou com 3 pontos aí em terceiro. Que tirou o Irã, no caso. Foi Senegal que tirou o Irã dessa próxima fase. Argentina, grupo da Argentina, grupo J. Argentina, Áustria e Argélia. Argentina também, mais um que ganhou os 3 jogos. Terminou com 9 pontos. Áustria em segundo com 3. E Argélia, com 4. E a Argélia em segundo com 4 também. Teve até o jogo ali da última rodada, foi interessante. Acabou 3-3. O empate passava os dois. A Argélia acabou. A Áustria fez 1-0. Depois a Argélia empatou. Virou o jogo. Depois a Áustria empatou e nos acréscimos já. Tava com 4 de acréscimo ali. A Argélia fez o 3-2, estava eliminando a Áustria. Eles que já vêm de casos antigos, né? Dessa mesma eliminação há alguns anos atrás, muitos anos atrás, no século passado. Então tinha um pouco dessa mágoa, mas a Áustria acabou empatando ali. Ficou até meio que polêmico, dizendo que eles deixaram a Áustria empatar e tal, mas, né? Faz parte do jogo. Por isso que, né, não é muito bom, né? Esse formato que passam os terceiros, porque as rodadas acabam e os terceiros que não jogaram ainda têm o privilégio de saber o que eles precisam fazer para passar. Foi o caso que aconteceu aqui. A Argélia passou empatando, a Áustria passou empatando no último lance do jogo. Empatou o jogo e passou os dois. Áustria e Argélia com 4 pontos. A Áustria em segundo e a Argélia em terceiro. Grupo K, aqui mais uma surpresa. A Colômbia passou em primeiro com 7 pontos. E Portugal passou em segundo com 5. Portugal que empatou 2 jogos, a Colômbia venceu 2. E o Congo passou em terceiro com 4 pontos. O Congo com uma vitória, um empate e uma derrota. Mais um aí que ficou entre os 8 melhores terceiros lugares da fase de grupo. E o último grupo, grupo L, grupo com Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. A Inglaterra passou em primeiro com 7. A Croácia passou em segundo com 6 e Gana passou em terceiro com 4 pontos. Então, essa foi a fase de grupos. Sem muitas surpresas, né? Na maioria dos grupos, a gente teve ali a queda de Uruguai e Turquia, acredito que foram as maiores perdas dessa fase de grupo. Tivemos a surpresa de Cabo Verde ter passado, né? Também. Isso foi uma surpresa bem legal. E passando em segundo ainda, né? Não foi nem em terceiro, que o terceiro do grupo que foi o grupo H, nem passou, que foi o Uruguai, né? Com só 2 pontos. E agora, né? Falar sobre essa segunda fase, 16avos de final, primeira rodada aí do nosso mata-mata. Que abriu com Canadá e África do Sul. Foi o primeiro jogo. Foi um jogo muito bom. Praticamente de todos os jogos foram decididos, alguns só divergiram, mas a maioria decidido no detalhe no final do jogo, que foi o caso de Canadá e África do Sul, que abriram esse 16avos. Canadá venceu por 2-1, com um gol já nos acréscimos do segundo tempo. O jogo já estava indo para prorrogação. E venceu por 2-1 o Canadá, time da casa. Avançou para as oitavas aí. Feito histórico do Canadá depois de muito tempo, né? Sem participar de uma Copa até, do mata-mata. Acabou avançando para as oitavas. Nosso querido Brasil foi o segundo jogo aí do 16avos. Também teve uma história parecida, né? O Brasil passou pelo Japão. Um jogo sofrido. Ganhou de 2-1. Começou perdendo. Tomou um gol ali logo no primeiro tempo, com uma falha ali da defesa.
Danilo saiu jogando errado. Casemiro não podia fazer a falta porque já tinha cartão. E, enfim, ninguém deu bote, ninguém fechou. O Brasil tomou 1-0 ali no começo do jogo. E aí tava passando aquele filme na cabeça, né? Filme de 2022 até o de 2018, né? Que o gol foi muito parecido com aquele que a gente levou do De Bruyne contra a Bélgica em 2018. Confesso que o filme já tava voltando na cabeça aqui, já tava tendo alguns flashbacks ruins, mas o Brasil voltou diferente pro segundo tempo. Abriu o Vini, abriu o Ryan, colocou o Endrick para dar suporte ali para prender os zagueiros. E foi o que fez a diferença. O Vini jogou muito no segundo tempo. O Brasil teve muito poder de fogo, né? Vamos dizer assim, contra o Japão. Praticamente o Japão não jogou o segundo tempo. Foi um verdadeiro amasso, né? De bola, vamos dizer assim. O Brasil não deu brecha. Tomou alguns contra-ataques ali, mas sem muito perigo. Não deu brecha. Vini jogou muito. Endrick ajudou bastante. A entrada do Endrick mudou o jogo, mudou o time. Bruno Guimarães jogando muito. Casemiro, que fez um dos piores primeiro tempo da Copa aí do Brasil. Se redimiu no segundo tempo, fez o gol do empate de cabeça, logo no começo do segundo tempo. E aí depois entrou Martinelli e fez o gol da vitória, já nos acréscimos aos 94, também conhecido como 49-50 ali do segundo tempo. Né? Todo mundo já preocupado, já tava desesperado já, na verdade, né? Pensando em prorrogação. A última vez que a gente foi pra prorrogação não deu certo, né? Então não tem por que ir de novo. Então todo mundo já desesperado. E ali nos últimos lances do jogo, Bruno Guimarães achou uma bola pro Martinelli que mandou no cantinho. O goleiro que tava pegando tudo chegou a encostar na bola. Goleiro japonês, mas a bola pegou na trave, entrou. E aí a galera correu pro abraço. E o Brasil venceu, né? Já era esperado que o jogo fosse difícil, porque era muito dito, né, que era a melhor geração japonesa, né, da história. Então tinha como posso dizer, esperava-se, né, que o jogo fosse isso, fosse difícil, até que muita gente pautando que o Brasil sairia derrotado, né, desse jogo, mas enfim, deu tudo certo, ganhamos e agora, né, pegar a Noruega no próximo fim de semana e, se tudo der certo também, ganhar e avançar para as quartas. O outro jogo no mesmo dia, depois do jogo do Brasil, foi Paraguai e Alemanha. O jogo aqui foi 1-1. Paraguai abriu o placar ali no final do primeiro tempo, a Alemanha empatou. Chegou a virar o jogo no segundo tempo, mas teve um gol anulado. A Alemanha muito fraca ofensivamente. Obviamente, muito volume de jogo, mas poucas ações do que você se espera, né, para um jogo como desse nível de Alemanha e Paraguai. O Paraguai, depois do gol, se fechou completamente, retranca. Basicamente não jogou o segundo tempo, acabou levando o gol em prol disso. E depois chegou a levar virada, como eu disse, mas teve o gol anulado por uma falta no goleiro do Paraguai. Goleiro do Paraguai, que, né, fez história, levando o time para as oitavas de final. O jogo foi para prorrogação, foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Paraguai venceu. O goleiro pegou ali 2 pênaltis. O goleiro do Paraguai que tem uma história bem interessante até, né? Algo que movimentou bastante as redes sociais aí nos últimos dias, depois principalmente da vitória. Ele que jogava em 2022 na segunda divisão do Paraguai, teve um filho e teve que vender sua chuteira, suas roupas, para poder ajudar em casa, porque o salário ali na segunda divisão do Paraguai não sustentava ele, nem a casa, a família, enfim, como tinha um filho recém-nascido, teve que vender suas roupas, sua chuteira, para conseguir ajudar em casa, porque o salário não sustentava tudo, né? E teve essa reviravolta na sua vida. Hoje joga no São Lourenço e acabou aí classificando de forma heróica e histórica o Paraguai para as oitavas de final. Paraguai que pega a França agora nesse sábado, né? Muito se fala que a França vai viver a maior noite de Libertadores da história. Vamos ver o que vai acontecer, né? Depois a gente teve Marrocos e Holanda. Holanda e Marrocos, um jogão também, foi um jogaço. Jogo, Holanda fez 1-0 ali com o Gakpo. E Marrocos empatou nos acréscimos também no finalzinho do jogo, levou o jogo para prorrogação, o jogo foi para os pênaltis. E Marrocos venceu nos pênaltis também, com o goleiro Bono salvando, fazendo uma defesa ali histórica, né? Galera falando que vai mudar aí o jeito dos goleiros defenderem pênalti, né? Defendeu de pé, escolheu o seu canto.
Muito, muito, muito diferente a forma ali. Marrocos, mais uma vez, nos pênaltis, eliminou a Holanda. Costa do Marfim e Noruega. Noruega e Costa do Marfim. Jogo muito movimentado também, muito bom. Os dois times mereciam ganhar. Costa do Marfim jogando muito bem. Mas a Noruega venceu por 2-1 com o gol do Haaland no finalzinho do jogo. A Noruega fez 1-0, a Costa do Marfim empatou e o Haaland fez o gol da vitória ali aos 42 do segundo tempo, se eu não me engano. Noruega, que é adversária do Brasil, já vamos falar sobre isso. França e Suécia, 3 para a França, 0 para a Suécia, aqui nos jogos mais desequilibrados, vamos dizer assim, dessa primeira fase de mata-mata. A França dominou o jogo completamente, a Suécia teve algumas ações ofensivas, mas nada demais. A França dominou completamente, poderia até ter feito mais gols, teve mais chances, perderam alguns gols, gol anulado, bola na trave e muito mais. México surpreendendo de novo, o dono da casa, teve um jogo duro com o Equador, mas fez um jogo bem bom, jogou bem. Venceu o Equador por 2-0, um jogo tranquilo. Inglaterra e República Democrática do Congo. O Congo abriu o placar no comecinho do jogo e estava vencendo até os 70, 75 ali do segundo tempo, quando Harry Kane de cabeça empatou e fez o golaço da vitória e da virada da Inglaterra, ali salvando a Inglaterra desse que seria o primeiro vexame aí dessa fase de mata-mata, né? Mais um jogo muito movimentado, foi Bélgica e Senegal. O Senegal abriu 2-0 e estava vencendo até os 35, 40 do segundo tempo. Quando a Bélgica diminuiu para 2-1. 5 minutos depois empatou. E na prorrogação, o jogo indo para os pênaltis. Aos 120 minutos, no último minuto da prorrogação, a Bélgica fez o gol da vitória de pênalti. Acabou classificada aí para as oitavas também. Assim como os Estados Unidos, que que joga em casa, venceu por 2-0 a Bósnia. Os Estados Unidos aí também garantido nas oitavas de final. Mais um jogo de um europeu aqui, Espanha e Áustria. A Espanha dominou a Áustria. Também um jogo, vamos dizer assim, desequilibrado, né? A Espanha muito mais forte que a Áustria. Dominou o jogo completamente, fez 3-0, teve um resultado tranquilo, não sofreu e acabou vencendo aí tranquilamente por 3-0. É que um dos melhores jogos até aqui dessa Copa, dessa fase principalmente, dessa Copa até, vamos dizer assim, Portugal e Croácia. Um jogão, muito bom jogo. Jogo de reviravolta, gol anulado, lance milimétrico, decidido ali na brincadeira, ali no eletrocardiograma. Portugal saiu perdendo, né? Tomou 1-0 ali no começo do segundo tempo. Croácia teve um gol anulado em seguida. Depois Portugal teve um gol anulado do Cristiano Ronaldo. Aí depois teve um pênalti. Cristiano Ronaldo fez o gol, empatou. E no final do jogo, nos acréscimos, Gonçalo Ramos fez o gol de cabeça, virando o jogo para Portugal. E até então estava dando a vitória para Portugal quando justo tinha dado 10 de acréscimo. E ali no finalzinho dos acréscimos, a Croácia empatou o jogo. Só que num lance de um detalhe, basicamente, ali, vamos dizer, um fio de cabelo. Literalmente, o fio de cabelo, o cabelo tirou o gol da Croácia. O gol foi anulado por impedimento, graças à tecnologia da bola, né? E a Croácia acabou perdendo, né? Aí, sofrendo do próprio veneno, perdendo nos acréscimos, no final do jogo, assim como fez com o Brasil em 2022. Portugal avança às oitavas também, assim como a Suíça, que venceu a Argélia por 2-0. Também avança aí às oitavas de final. Ainda temos, né, o programa está sendo gravado na sexta, ainda temos Austrália e Egito, Argentina e Cabo Verde e Colômbia e Gana para se enfrentar ainda. Então, não sabemos os resultados, mas tá aí os 3 confrontos que faltam. Os próximos jogos aí das oitavas são Canadá e Marrocos, Paraguai e França, né? Na sequência, os jogos começarão no sábado. Canadá e Marrocos, Paraguai e França, Brasil e Noruega, México e Inglaterra, Portugal e Espanha, Estados Unidos e Bélgica. O vencedor de Argentina e Cabo Verde contra o vencedor de Austrália e Egito e o vencedor de Suíça contra o vencedor de Colômbia e Gana. Então aí os próximos jogos aí das oitavas de final, né? Que que essa fase agora foi implementada agora, né? Por conta do número de times, né? Se fossem outras copas, a gente já estaria nas quartas agora.
Mas é isso aí. Vamos para as oitavas agora. Um joguinho a mais. Agora, né, já vai diminuir a frequência de jogos. Então a gente já tá começando a ter que se reacostumar a ficar sem Copa. O que é triste, porque tá muito legal. Infelizmente, logo já estamos agora caminhando para a fase final. Mas é isso, faz parte, né? Vamos aproveitar enquanto tá tendo. Falar agora um pouco aqui sobre o jogo do Brasil, o que esperar, né, desse Brasil e Noruega. Como eu disse, acho que o Brasil e o Japão era esperado que o Brasil fosse sofrer um pouco para ganhar. A minha opinião é que o Brasil iria ganhar sim, mas queria sofrer talvez um pouco. Acabou sofrendo um pouco mais, né, do que o esperado. Mas até que acho que por escolha do jogo do Japão, de recuar completamente, dar a bola para o Brasil, acabou facilitando um pouco o trabalho, né? O Brasil com pontas muito fortes, muito rápido, um ataque muito veloz, acabou decidindo o jogo, né, vamos dizer assim, com tranquilidade, né? Empatou o jogo rápido, teve muita chance, teve uma bola do Vini, que seria o gol da Copa, né? O lance dele, que ele dribla, dá uma caneta no lateral e depois corta, dribla o zagueiro, chuta, a bola bate na trave, o goleiro ainda espalma, a bola vai na trave. E o Brasil teve bastante chance de fazer o gol, mas saiu ali no final do jogo e merecia a vitória. Que mata-mata é isso, não importa como, mas você tem que ganhar. Foi o que aconteceu com o Brasil, né? Venceu e acredito que convenceu também, porque dizia muito que o Brasil ia mal e não ia conseguir desempenhar, ia ser eliminado para o Japão, e aí o Brasil vence. Convence, na minha opinião, porque não foi um jogo fácil. Eu acho que seria um dos piores adversários para se enfrentar nesse 16 avos de final. O Brasil pegou e acho que um dos mais difíceis aí o Japão e conseguiu passar, dizendo, né, das principais seleções aí. E o Brasil passou, estamos nas oitavas agora contra a Noruega. Noruega de Haaland, que fez o gol da vitória, é um dos artilheiros da Copa. É, com 5 gols, se não me falha a memória, com 5 gols. Atrás do Messi ali com 6. O Mbappé também. Enfim, não tem muito o que dizer. É um excelente jogador, um ótimo atacante, muito decisivo. É um cara que na linguagem do futebol, né, cheira, fede a gol. Mas eu acho que a seleção da Noruega em si é muito inferior à seleção do Brasil, né? Principalmente ele falando ali da parte defensiva da Noruega. Acho que é muito inferior, principalmente até, vamos dizer assim, o resto do time, né? O ataque da Noruega tem um ataque muito bom, principalmente ali com o Odegaard ajudando na armação do jogo. Tem o Haaland, né? O Haaland é o atacante. Tem o ponta esquerda que eu esqueci o nome dele agora, acho que é Musa, se eu não me engano, esqueci o nome dele. Muito bom ponta esquerda. E, enfim, o ataque não se fala, mas a defesa deixa a desejar. Então, acho que isso o Brasil tem mais chance de vencer, porque, né, o melhor ataque é a defesa. Então, o Brasil tem um ataque muito forte ali com Vini Júnior, Ryan. Provavelmente Matheus Cunha deve começar jogando, o Endrick entrar, até o Neymar. Então o Brasil tem muito poder ofensivo. Acho que acaba vencendo a Noruega. Não vou dizer com tranquilidade, provavelmente vai ser um jogo difícil, mas acaba vencendo sim. Porque tem mais time e tem mais opções, né? Que vem do banco para decidir. Já não é o caso da Noruega, né? Que obviamente tem um time mais inferior, mas tem um time muito qualificado, sem desmerecer os adversários aqui, né? Porque é um time muito bom também. Mas em alguns setores, é, vamos dizer assim, menos efetivos que o Brasil. Acho que o Brasil deve vencer. Vou chutar em um placar de 2-0, talvez até 3 aí, dependendo. É... Haaland tem alguns conhecidos ali que vai jogar contra, assim como o que muito tem se falado, né, contra o Gabriel Magalhães, que ele sempre tem um embate muito legal de ver na Premier League quando joga Manchester City e Arsenal. Os dois basicamente sempre se matam. Tem o próprio Casemiro, que estava no Manchester United esse ano. Matheus Cunha, Martinelli também, que joga no Arsenal. Então ali tem alguns conhecidos que jogam contra na Premier League. Então acho que esse não é o problema, obviamente, né? Não é por isso que não tem que tomar cuidado com o jogador, porque qualquer bobeira ali ele vai fazer o gol, pode ter certeza disso. Atenção redobrada nele, mas eu acredito que o Brasil vai vencer sim, com, com, como eu falei, não com tranquilidade, mas deve vencer tranquilo, né? Sendo contraditório do que eu mesmo estou dizendo,
tranquilidade, mas não tranquilo ao mesmo tempo, se é que você vai me entender. Acho que o Brasil vence sim. E avança aí sim para as quartas de final, e aí pode enfrentar ou o México ou a Inglaterra, e aí sim, né, vamos dizer assim, começa para valer aí a Copa do Mundo, que a gente pode pegar ou o México em casa, embalado, que vai fazer seu último jogo em casa, né, tentando chegar numa semifinal depois de muito tempo, ou uma Inglaterra também, né, mais uma vez chegando nas quartas, tentando aí ganhar pela primeira vez a Copa do Mundo. Eu confesso que eu preferia pegar, acho que a Inglaterra, que o México vem embalado, vem em casa, é difícil jogar contra o time da casa. E a Inglaterra, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre a Inglaterra, não sei nem se vão passar do México, então vamos ver, né? Mas o futebol não tem nenhuma conta exata, então a gente tem que apenas aguardar, assistir, porque o jogo é jogado, então não tem muito o que querer adivinhar, muito querer escolher. Se o Brasil quer ser campeão, quer chegar na final, então tem que ganhar de qualquer um que vier pela frente. Não tem muito quem escolher, igual eu falei. Não dá pra prever nada, então tem que estar preparado aí. Bem papo de jogador, né? Tem que estar preparado pro que vier, pra quem vier. E tentar sair com os 3 pontos. Essa aí, você não esperava por essa, né? Mas é isso aqui. É isso aí por hoje. Falando um pouco sobre a fase final, a parte final da fase de grupos. 16 avos de final. Agora vamos entrar nas oitavas e semana que vem espero voltar aqui para falar com vocês com a classificação do Brasil para as quartas de final e depois para semi, para final, ser campeão é tudo que a gente quer, é ver o Brasil hexa e ganhar depois de 24 anos, né? Novamente chegamos aqui nessa marca, né, de 24 anos sem ganhar, esperamos que não passe disso, né? Senão estaremos lascados. Queremos ver o Brasil campeão. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Foi um prazer. Espero que goste, curta o vídeo, compartilha com alguém aí para ajudar a gente. E é isso, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram também, tá bom? Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.